Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h13, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais também, estamos simultaneamente no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Pelo WhatsApp, o número é o 11 97335 0038, mais uma vez, 11 97335 0038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento, de saúde física, de saúde emocional, aqui pelo Gente que Fala. Então, nós vamos compor a nossa bancada a partir de agora para tudo isso. Primeiramente, eu apresento para a nossa audiência a doutora Rita de Cássia Salrani Ferrari, médica geriatra, responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Marjan Pharma. Seja bem-vinda, doutora Rita de Cássia, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês ouvintes, vocês convidados. Olha, o seu programa fez muita companhia para mim durante a pandemia, você está de parabéns, agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por acompanhar sempre o nosso trabalho, doutora Rita de Cássia. Também com a gente, a Juliana Zelau, especialista em neurociências e comportamento. Juliana Zelaui, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Tudo ótimo. É uma grande oportunidade para mim estar aqui com vocês, uma honra, e estar junto com essa nossa comunidade maravilhosa que está nos escutando hoje. Obrigada. Muito obrigado. Também com a gente, formando a nossa bancada de especialistas, a Cristina Alves de Godoy, psicóloga clínica, especialista em psicopatologia e saúde pública. Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde e sempre muito importante falar de saúde e trocar essas informações. Então, quem puder mandar pergunta, a gente está aqui. Muito bem-vindos. E é essa a nossa missão de hoje, Cristina. E aqui, fechando a nossa bancada de especialistas, doutor José Ricardo Muniz Ferreira, cientista. O doutor José Ricardo é fundador e responsável técnico, fundador, responsável técnico da R-CRIO. Seja bem-vindo, doutor José Ricardo. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade e espero que a gente possa trazer aí, algumas contribuições nessa área que demanda tanto da sociedade, que é a saúde, né? E é isso, essa é a nossa missão de hoje. Vamos então aqui ao nosso primeiro assunto. Não poderia deixar de ser a questão da Covid. Em mais uma reviravolta na guerra da vacina entre o governo federal e o governo de São Paulo, o Comitê Internacional Independente pediu à Anvisa que autorize a retomada dos testes com a Coronavac. O comitê é um órgão que avalia os ensaios vacinais em todo o mundo quando há dúvidas e afirma que não há qualquer motivo para a paralisação, já que o evento da morte de um voluntário não teve qualquer relação com a vacina. A Anvisa já analisou o pedido agora pela manhã e o autorizou, né? E a retomada dos testes já está liberada, então. Primeiramente, para a gente entender, doutora Rita de Cássia, o que é esse Comitê Internacional Independente? Eu destaquei aqui que ele atua, né, para avaliação dos ensaios, mas quando ele é demandado? É justamente nessas situações... Como ocorreu ontem? Uhum, exatamente, porque o que acontece? Você tem um estudo, né, que está correndo, e você tem os investigadores do estudo e que denotaram, né, um evento adverso muito grave, que foi a morte. O que eles fazem quando acontece isso? O normal teve um evento adverso, você notifica a Anvisa, e a Anvisa suspende o teste. E, a partir daí, se inicia as investigações, e foi isso que foi feito. Só que o que aconteceu? Quando se denotou que a investigação da morte da pessoa que tomou a vacina não teve nada a ver com a vacina, era para retomar os testes. Só que algumas vezes é necessário, quando há alguma dúvida,
chamar o comitê independente que vai, na realidade, analisar. E como houve toda essa polêmica, será que vai continuar, foi suspenso, mas já se sabia que a morte não era causada pelo coronavírus, se chamou o comitê independente. O comitê independente fez um parecer, esse parecer vai para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que aprovou e que recomenda a Anvisa aprovação. E a Anvisa fez muito bem de retomar os estudos agora, e a gente tem mais uma esperança para o nosso futuro. Doutor José Ricardo, e esse comitê também foi demandado naquela situação também quando houve alguma dúvida, no caso da vacina que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca, a de Oxford. E também os procedimentos foram rigorosamente os mesmos, acionamento desse comitê. Pois é, na verdade, o que acontece? Esse comitê independente, que é chamado Comitê Independente de Monitoramento de Segurança do Estudo, ele é um comitê que se constitui no início do estudo, junto com o estudo, com a proposta do estudo clínico. Nós tivemos agora um estudo clínico aprovado recentemente, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais adiante, olhando para a terapia celular, mas que, por ser um estudo aplicado ao enfrentamento da Covid, foi recomendado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa a constituição de um comitê independente para monitorar a segurança e a eficácia do estudo. Qualquer evento adverso que surge ao longo do estudo, como no caso mencionado, deve ser reportado a esse comitê e eles têm autonomia para interromper o estudo, para trazer recomendações corretivas, enfim. É um comitê que deve estar qualificado e é importante que ele acompanhe para que se estabeleça aí o caráter de isenção e normalmente esses estudos estão ligados à questão do duplo cego, né? Um estudo onde você submete o paciente a um tratamento experimental ou um placebo, você não sabe exatamente o que está usando, nem ele, mas tem que ter alguém monitorando isso e sabendo o que está sendo aplicado naquele paciente para poder avaliar e dar as suas diretrizes. Esse é o comitê independente, muito importante. E a necessidade dessa isenção, porque qualquer problema, qualquer intercorrência no desenvolvimento do estudo, quem tem as informações sobre o que está ocorrendo, você citou o duplo cego, ou seja, tem voluntário que toma o placebo e tem voluntário que toma a substância, né? Então, o comitê quem sabe, a empresa mesmo, quem desenvolve a vacina, não sabe. Então, daí a importância de um papel de isenção mesmo de um grupo de fora. O princípio a ciência se faz por fatos e não por intenções, né? Então, essa é a ideia. Muito bem. Cristina Alves, o que a gente pode falar a respeito desse vai e vem político e que não tem como não resvalar na questão política aqui nessa conversa, porque a gente fica preocupado que a população veja tudo isso com descrédito, né? Porque já estamos muito ansiosos em relação à vacina, muitas aí estão sendo estudadas, todo mundo preocupado com a questão do tempo, como é que uma vacina pode ser realizada, pode ser elaborada num prazo tão curto e ser eficaz, né? Então, só que aí vem o vai e vem da política e isso pode atrapalhar um pouco o entendimento das pessoas. Como é que nós devemos lidar com esse aspecto, digamos, emocional? Então, Mauro, as pessoas, né, pegando a amostra dos meus pacientes, das pessoas com as quais eu convivo, elas estão bastante ansiosas, de um modo geral, né? Porque, como você disse, tem a questão política, tem a troca de informações, e eu sempre peço a elas assim, aguardem, né? Aguardem que com certeza virá, ou se vier, virá no momento certo, e a gente tem que tentar, apesar da questão política ser essencial na compreensão do que a gente passa hoje, é importante que as pessoas entendam que tudo demanda um tempo, demanda pesquisa, demanda estudos, né? E não é só a gente querer a vacina, não adianta só falar, a vacina vai chegar e eu quero tomar, não. Enquanto isso, vamos cuidar da alimentação, cuidar né? Mantendo bons hábitos de saúde, para quê? Para que enquanto a vacina não chega, que a gente possa manter a sanidade mental e manter a qualidade de vida também.
né? Até foi questionado, conversando com o doutor Anthony Wong semana passada, ele falou isso, ele falou assim, poxa, não adianta só ter a vacina, a pessoa tem que manter a qualidade de vida, a pessoa precisa manter uma alimentação saudável, não adianta vacinar e achar que está livre de tudo, porque existem outras doenças e não existe ainda o conhecimento de quanto tempo vai durar essa imunização, porque é uma doença nova, é um vírus novo, né? Então, acho que nesse sentido, acho que individualmente a gente precisa manter a consciência de que com vacina ou sem vacina, a saúde tem que ser cuidada com responsabilidade. Eu toquei nesse assunto da necessidade do trabalho pela credibilidade de tudo que está sendo feito, porque se tudo cair em descrédito, a gente já vê, né, muitas vezes, gente que não toma vacina porque acompanha movimento anti-vacina, acha que não tem necessidade, e aí nessa briga política, nesse vai e vem, as pessoas, eu também vou deixar de lado. Isso é um risco muito grande. Exatamente. Inclusive, eu sempre lutei para que mães não deixem de vacinar seus filhos. Né? Meus 3 filhos cumpriram todo o calendário e eu incentivo. Eu acredito que a vacina ela é, sim, essencial, né, para a imunidade, para boa qualidade de vida, mas é só questão do tempo. Eu acho que deve, sim, vacinar. Eu tomo vacina da gripe todos os anos, desde sempre. A questão é só assim, não apressar, que saia no momento em que ela esteja pronta para ser ministrada para a população. Juliana, como é que a sua área, a neurociência, está observando toda essa polêmica do vai e volta da vacina, da briga política aliás, inclusive, hoje a Rússia já anunciou também a sua Sputnik V, né? Sputnik V, dizendo que ela tem 92% de eficácia. Como é que a neurociência avalia tudo isso? O que a gente tem observado, Mauro, é, sim, um grande aumento de ansiedade na população desde o início da pandemia. Então, até a própria Universidade do Rio de Janeiro fez um estudo mostrando que aumentou os casos de estresse e de ansiedade em 80% por conta da pandemia, e sendo que a nossa população brasileira já tinha um nível de ansiedade grande, os transtornos de ansiedade na nossa população em 2018 já era de 9,3%, então quase 10% da nossa população com transtornos de ansiedade. Então, o que a gente tem observado é isso, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a esse cenário que a gente está vivendo e agir de forma preventiva também em relação à saúde mental. Então, existem técnicas, existem formas de se fazer isso, mas de ter uma preocupação, inclusive, com acesso excessivo a notícias catastróficas por conta do contexto que a gente está vivendo, não é negar a realidade, ela existe, mas tem que tomar muito cuidado para você sentir esse equilíbrio e conseguir levar a sua vida, na medida do possível, né, de uma forma adequada, para você não ter consequências negativas, tanto agora quanto no futuro. Este é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, também nas redes sociais. Estamos simultaneamente no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. 12h26 agora. Edição de quarta-feira sempre dedicada a falar de saúde, saúde física, emocional e comportamento, bem-estar. Vamos agora aqui ao nosso próximo tema. Foi aprovado pela Comissão... Mauro, posso só dar uma parte antes de você falar, que é super importante? Eu acho que, assim, a gente tem uma legislação aqui no Brasil extremamente regulamentada, extremamente rígida, e é isso que é importante a população saber. Jamais vai sair no mercado nada que não tenha passado por todos os testes necessários para aprovação. Isso veio desde a época da talidomida, que foi aquele estudo dos anos 60, né, que foi feito em animais, mostrando que não havia efeito, e nas grávidas mostrou um efeito colateral grave. A partir daí surgiu toda essa legislação de pesquisa clínica, que todos seguimos, nós, Europa, FDA, EMA. Então, é extremamente rígido. Então, que a população tenha confiança que, uma vez que a Anvisa aprove, seja qual for a vacina, ela realmente passou por todos os estudos, tá? Então, só queria deixar esse recado, porque é extremamente importante para as pessoas que não são da área da saúde. Uma vez que a Anvisa aprove, a gente tem que ter um entendimento que todo o trabalho foi técnico e que não houve nada de forma política interferindo naquele trabalho, não é verdade? Perfeito. Muito bem, agora então vamos ao nosso próximo assunto. Foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa um projeto brasileiro que usa células-tronco do dente
para o tratamento dos sintomas da Covid-19. O estudo que tem à frente o cientista José Ricardo Muniz Ferreira, que está com a gente aqui na nossa bancada de hoje, aponta que as vesículas derivadas das células-tronco parecem ter capacidade de reduzir os processos inflamatórios exacerbados que podem surgir nos pacientes infectados pelo coronavírus. Doutor José Ricardo, em que pé que está esse estudo, né? Foi feita a aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas em que pé que está agora depois dessa aprovação? Pois é, eu vou aproveitar e pegar um gancho no que a colega muito bem disse aí. Esse estudo clínico ele foi recentemente aprovado pelo comitê, passou pelo crivo de um comitê regional de ética em pesquisa, ligado a uma instituição de ensino. Na sequência, foi para um órgão, uma estrutura de análise federal, pelo Comitê Nacional, foi aprovado. Agora, esse estudo ele precisa, a gente vem agora desenhando, descrevendo um dossiê sobre esse estudo para submeter à Anvisa, né, porque é um estudo que prevê o enfrentamento da Covid. Então, a gente está seguindo todo o ritual, né, processual necessário para que o estudo efetivamente se inicie. Nossa expectativa é que, ao longo do até o início do próximo mês, a gente já possa, então, dar início efetivamente. Onde eu gostaria de pegar um gancho no que foi comentado pela colega Rita, é que aqui no Brasil, a gente, a despeito de toda a questão política que possa ser mencionada e discutida, a gente tem um ambiente no Brasil absolutamente favorável, né, em âmbito internacional para o incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Nós respeitamos no Brasil a propriedade intelectual, somos signatários do Tratado de Paris, nós temos um RH voltado à pesquisa extremamente qualificado, né, e de menor custo quando comparado a outros centros. Nós temos um regulatório, um sistema regulatório, principalmente de 2018 para cá, né, bastante robusto, que se espelha nas principais agências internacionais, do FDA, EMA, PMDA, todas elas, né? Então, nós temos um sistema regulatório bastante robusto, nós temos casuística no Brasil, então a diversidade para que as pesquisas sejam estabelecidas, enfim, o ambiente aqui é extremamente favorável para que a ciência aconteça na sua essência, comprometida com a entrega de fato, né? E eu reitero o que foi dito em relação à importância da Anvisa como agente regulatório maior e ao importante papel com responsabilidade que eles vêm desempenhando, né? É isso. Bom, agora vamos para o projeto, de fato, esse trabalho aí para reduzir os processos inflamatórios nos pacientes de Covid a partir das células-tronco. Bom, o que acontece é o seguinte, a ideia da vacina, o conceito da vacina, a estratégia para impedir que o indivíduo desenvolva a doença, ela é fundamental e deve ser perseguida com toda responsabilidade e critério, como posto aqui. Agora, o outro lado da moeda, que a gente tem como uma realidade mais factível em curto e médio prazo, é a ideia de preparar o indivíduo para enfrentar melhor a doença, né? Então, diversas estratégias vêm sendo desenvolvidas e validadas com esse propósito, e a terapia celular se apresenta aí como um modelo realmente diferenciado, que vem sendo testado desde Wuhan, né, lá no início, os primeiros experimentos usando células-tronco aconteceram lá, né, e a partir daí no mundo inteiro isso vem se difundindo, e que tem o propósito, né, a célula-tronco, que nós possuímos no nosso corpo em diferentes fontes, ela funciona como um potente controlador da resposta inflamatória, modulador, né, no sentido pró-inflamatório ou anti-inflamatório, a depender da circunstância. E a gente sabe que já é sabido que nessa questão da Covid, o que leva o indivíduo para um estágio grave da doença é a cascata inflamatória
que se estabelece quando ele sai da etapa viral para a etapa infecciosa. E junto a essa cascata inflamatória, vem uma cascata de coagulação, né, que também vai ter um efeito deletério, prejudicial para o indivíduo. O papel da célula-tronco, nesse caso, é impedir que essa resposta inflamatória aconteça de maneira exacerbada, controlar também essa cascata aí de coagulação, que está na mesma via, né? Além disso, desempenhar um papel regenerativo no tecido pulmonar, uma vez que ela tem atração atração natural por tecido pulmonar, e não ser invadida pelo vírus, uma vez que ela não expressa marcador para isso. Essa é a ideia. Doutor José Ricardo, para a gente ter uma esperança, né, nesse trabalho, para que isso chegue para o sistema público de saúde do Brasil, no sentido de trazer tratamento para as pessoas que estiverem com a Covid-19, quanto custaria isso? Qual é o prazo para a conclusão desse tipo de trabalho, para que isso se torne, de fato, uma realidade? Pois é, esse é um trabalho, a partir do início, previsto para 6 meses. São 6 meses aí entre toda a estratégia pré-experimental, o experimento propriamente dito e o acompanhamento disso. Nós estamos fazendo um trabalho fase 1 e 2, né, buscando comprovar a segurança e a eficácia do que está sendo proposto. E a ideia é que a terapia celular como um todo, né, e essa estratégia para a COVID, ela traz muito do que vem sendo proposto para doenças autoimunes, ela tem se mostrado tendo um custo biológico e financeiro 30% a 40% em média em relação ao que vem às chamadas terapias convencionais. Agora, lógico que isso demanda comprovação, né? Para um paciente de Covid ser tratado com a terapia celular, ele tem que receber a célula-tronco dele próprio, ou seja, cada indivíduo que for passar por esse tratamento tem que ter a sua célula-tronco depositada, né, em algum banco de células-tronco, não? Nesse caso, não. O que você está colocando de maneira muito assertiva, muito correta, é o melhor cenário. Só que o que a gente tem no mundo hoje não é isso. As pessoas não têm as suas células armazenadas em um centro de processamento celular. Então, o nosso estudo e outros no mundo inteiro que vêm sendo conduzidos, eles partem de células de doadores. Por quê? Por conta dessa competência das células, né, elas não devem induzir uma resposta imunológica contrária no indivíduo, né? Então, elas vão receber bem. Vão ser menos eficientes, né, vão perdendo eficiência à medida que você vai repetindo a infusão, por isso que a célula autóloga do próprio indivíduo é a melhor fonte, mas ainda assim, para pesquisa, e pesquisa normalmente a gente trabalha no pior cenário, elas se mostram como uma possibilidade aí real. 12h36, agora você acompanha o programa Gente que Fala e vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. Nem todo mundo está confortável com a redução das restrições de isolamento por causa da pandemia de Covid-19. Para muitas pessoas, a flexibilização de quarentena pode gerar medo na hora de começar a sair de casa. É o que os especialistas chamam de síndrome da cabana, comum a quem passou muito tempo isolado e que causa uma ansiedade excessiva gerada pela necessidade de sair do ambiente doméstico para fazer tarefas diárias e, principalmente, para se relacionar com outras pessoas. Juliana, síndrome da cabana. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar deste termo. Quando foi descrito? Ele foi descrito mais ou menos em torno de 1900, por conta... Tem mais de 100 anos. Sim, por conta dos peregrinos que ficavam presos nas cabanas por conta do inverno rigoroso, principalmente no norte das Américas, né? Então, nos Estados Unidos, no Canadá também. Então, eles começaram a perceber que existia isso, por ficar muito tempo confinado num determinado ambiente, depois a pessoa sentia essa ansiedade na hora de sair, um certo medo de sair daquele ambiente tão conhecido. E a neurociência já está verificando pessoas que estão sofrendo dessa síndrome por conta do isolamento social
trazido pela pandemia? Sim, sim, está sim. No caso da síndrome da cabana, principalmente são duas regiões cerebrais que são ativadas, a amígdala, que, falando bem a grosso modo, é responsável pelas nossas emoções, e o hipocampo também, responsável pela memória, entre outros, que é o que, na prática, a pessoa sente, né? Então, ela sente as emoções meio fora de controle e também começa a acionar memórias e projetar também cenários futuros que podem que geralmente são catastróficos, né? Geralmente, quando isso está fora de controle, não é tão... Tem uma base na realidade, mas não é tão realista, né? Então, ela começa a imaginar como que vai ser sua volta, o relacionamento com as pessoas, que em qualquer situação ela pode ser contaminada, mesmo tomando todas as medidas de segurança, máscara, álcool gel e distanciamento. Então, a gente tem percebido realmente um aumento nesse número de casos, mas, graças a Deus, existem sim formas para lidar também com essa situação. Mas como é que se dá? A pessoa sai do isolamento, sai do ambiente doméstico, vai trabalhar, ela tem sintomas, o que acontece com a pessoa? Geralmente já começa antes de sair de casa, né? Quando pensa na possibilidade ou na necessidade de sair de casa, já começa a ter suor frio, começa a sentir, às vezes, problemas intestinais, enfim, uma série de alertas que o corpo dá, que é justamente uma medida de autopreservação, falando para a pessoa, olha, não, melhor você ficar em casa. Então, se ela consegue passar essa etapa, não, eu preciso ir, não tem como, eu preciso sair de casa, esses sintomas continuam e muitas vezes eles podem se agravar. Então, o ideal mesmo é que a pessoa, primeiro ela precisa reconhecer essas emoções, né? Então, ter essa autopercepção e ser gentil com ela mesma. Assim, a ansiedade, o medo e todas as emoções, inclusive as ditas negativas, são extremamente necessárias para o nosso bem-estar. Então, assim, o primeiro passo é não precisa ficar com medo do medo ou se sentir ansioso com ansiedade, mas você conseguir perceber que são ferramentas que passam mensagens extremamente importantes. Então, ser gentil, que realmente a gente está passando por um processo, por uma crise muito significativa. É natural que essas emoções aflorem. Então, primeiro esse processo de reconhecimento, né? E essa amorosidade consigo próprio, né? E depois começar a racionalizar um pouco, entender um pouco a diferença entre uma ameaça real e uma ameaça imaginária. Aí a pessoa pode fazer ela por conta própria, mas também pedir ajuda, né? Ela pode tanto conversar com seus amigos, com seus familiares. Olha, será que eu estou sendo muito excessivo no meu pensamento? Será que tem razão de ser? E também buscar ajuda profissional, de um profissional de saúde mental que pode ajudar nessa transição. Não precisa esperar chegar num nível extremo para buscar ajuda. Pelo contrário, quanto mais cedo a pessoa buscar ajuda, melhor, mais fácil é esse processo e melhor vão ser os resultados. Cristina, vamos entender a observação da psicologia sobre a síndrome da cabana. Vamos pegar aqui as pessoas que estão em home office, que seguem ainda, né, no teletrabalho, e muito tem se falado que essas pessoas estão produzindo mais e melhor enquanto estão em casa fazendo as suas atividades. Isso também pode levar a essa síndrome da cabana, a partir do momento que a pessoa para e pensa, bom, agora eu vou sair de casa, vou voltar para o escritório e lá eu não vou render, não vou produzir, não vou ter a produtividade que eu tenho em casa. Esse temor, esse medo também pode levar a esse quadro de síndrome da cabana? Então, não só pode, como tem levado, né? A Juliana colocou muito bem, eu tenho acompanhado isso diariamente desde março. Tem casos aí que eu considero bastante complicados, porque não só o medo de se contaminar, mas eu identifiquei um fenômeno novo, né? Que é o medo de contaminar outras pessoas. Então, os pacientes, eles me falam, não, meu medo não é que aconteça alguma coisa comigo, porque eu sou jovem, eu sei que para mim vai ser leve, mas eu tenho medo de transmitir para os meus avós, para os meus pais, transmitir para as crianças da família, né? E isso eu tenho visto que
quanto mais essas pessoas puderam ser poupadas, mais complicado está o caso. Né? Por exemplo, quem precisou manter a rotina de ir ao supermercado, quem precisou manter a rotina de trabalho, essas pessoas não foram acometidas. Aqueles que puderam ficar todo esse tempo em casa são as mais difíceis de retomar, né? Então, o trabalho, em geral, está agora começando a pedir para voltar presencial, e as pessoas não querem, elas falam exatamente isso. Né? Puxa, olha, é pior, eu vou pegar metrô, vai demorar, eu vou perder tempo de casa, eu consigo levantar mais cedo e produzir por mais tempo. Então, a pessoa tenta negociar para ver se continua mantendo né, nesse ambiente fechado, seria o da casa. A síndrome da cabana, Cristina, é prima do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, porque se as pessoas vão para a rua com medo, né, de que vão se contaminar, né, e isso tem a ver com o tempo muito longo de isolamento também. Né? Então, existe essa familiaridade? Passa bem perto, sim. Uma verificação de limpeza extrema, de passar todos os tipos de produto dentro do carro. Se alguém entrar no carro, a pessoa às vezes passa vários dias sem entrar no carro, na esperança de que, se o vírus entrou lá, ele tenha tempo de morrer até ela voltar para dentro do veículo. Então, assim, me preocupa vários rituais, vários. Tanto que a gente vê, eu já encontrei na rua gente andando de propé, de máscara, de touca, de luva. Eu penso assim, isso já beiram irracional. Né? A gente sabe que até no ambiente cirúrgico, uma coisa que você vai para a rua e pisa e fica horas com aquilo, ele é contaminado. Né? E quanto mais... já vi em padaria, a pessoa está na padaria usando um copo que outras pessoas usou, né? Manipulando, enfim, ou se alimentando de alguma coisa que outro preparou, mas ela está inteira vedada, achando que aquilo vai protegê-la. Então, assim, me preocupa, sabe, Mauro? Me preocupa porque parece que o racional fica de lado, né? Nessas horas. E a ansiedade, o choro, a dificuldade de dormir, esse pensamento que antecede a saída, que se agrava bastante. Às vezes um compromisso para dali 15 dias, a pessoa fala, eu acho que eu não vou conseguir. Eu já estou ansiosa, já passo mal só de imaginar que eu tenho esse compromisso. Juliana, você falou da necessidade das pessoas procurarem o profissional quando na percepção daqueles sintomas todos. A sua percepção em relação à capacidade da saúde pública a tratar desses pacientes? Sim, olha, a minha percepção tem sido assim, eu lamento por não estar sendo feito um trabalho mais de prevenção. A gente poderia atuar de forma preventiva desde o início da pandemia, mostrar para as pessoas as ferramentas, as técnicas e como poder lidar melhor com esse cenário. Porque, assim, quem trabalha com saúde mental especialmente, já previa esse cenário. Então, logo no começo, eu conversando com os meus colegas também, a gente já sabia que ia ter um aumento antes mesmo do número efetivamente acontecer. A gente sabia que, naturalmente, as crises são muito propícias para isso, né? E a gente vive não só uma crise de saúde, mas crise política, crise econômica, são várias questões que estão se sobrepondo, então que por isso precisava existir um cuidado muito maior. Uma das ferramentas muito importantes que outros países têm utilizado com bastante eficácia são as práticas meditativas, no sentido da prevenção. Elas também contribuem para pessoas que já têm um certo grau de ansiedade, contribuem sim, mas o ideal é que sejam utilizadas preventivamente. 12h47 agora, esta edição do programa Gente que Fala, quarta-feira, tratando aqui sobre saúde mental, saúde física, comportamento, bem-estar. Nossos especialistas todos aqui com a gente, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. O câncer pode trazer diferentes impactos emocionais e sociais para cada tipo de paciente. É neste momento que surge o papel da psico-oncologia, uma área que liga a psicologia à oncologia e que visa oferecer suporte emocional para que o paciente expresse seus sentimentos, compreenda as dificuldades do momento vivido, perceba as situações que lhe mobilizam emocionalmente e se prepare para lidar da melhor maneira possível com as alterações e também com as limitações impostas pela doença e pelo tratamento. Cristina, o primeiro impacto emocional em relação ao câncer é na hora do diagnóstico, quando o médico confirma,
ou não necessariamente aí os impactos emocionais, ou seja, a ficha cai depois? Em geral, a ficha cai com o diagnóstico, tá? Porque a pessoa, quando vai para os exames, ela já tem uma intuição, ela já tem uma percepção de que algo possa estar para acontecer. Quando vem o diagnóstico, existe a primeira sensação, até por um preconceito, porque hoje a cura do câncer existe e a proporção é bastante alta em relação a 20, 30 anos atrás. Então, a primeira sensação, meu Deus, será que eu vou morrer? Né? Então, assim, é nesse momento que é importante ter o apoio psicológico para que a pessoa entenda que se ela acreditar no tratamento, que se ela for bem amparada pela família, se a família não sofrer um luto antecipado, porque muito mais importante do que sofrer o luto é arregaçar as mangas e ir para o tratamento, né? Aí a psico-oncologia vem, às vezes, até para dar o suporte para a família mesmo, de como lidar com uma situação que está, em geral, né, com condições de tratamento. Quando existe o diagnóstico e ele é precocemente tratado, a gente tem grandes chances de cura. Uma coisa muito triste que a gente observou, eu cheguei a perder paciente nesse período de quarentena, tá? O que foi? O atendimento tardio. Né? Alguns pacientes meus, especificamente, foram buscar ajuda e o que eles ouviram no hospital? A gente não está recebendo outros casos. Né? Isso daí você volta depois, isso daí não tem médico para isso, agora é só Covid. Então, nessa situação, eu perdi um paciente de 52 anos há pouco tempo, há um mês atrás, que ele estava com uma lesão de fígado, né? Só que não quiseram examinar, não fizeram nada, passou no pronto-socorro, acharam que era outra coisa e falaram, não, depois você volta, porque aqui agora é só Covid. E isso é um outro problema, né? Que as famílias ou não conseguiram passar em consulta, ou não conseguiram passar aí num processo diagnóstico precoce, estão lidando aí com a doença, às vezes, por 4, 5 meses de atraso. E vamos amplificar isso para a saúde pública, né? Quer dizer, como é que isso ganha uma amplitude muito maior, né? Sim. E esse trabalho de psico-oncologia já é desenvolvido há muito tempo? Olha, há muitos anos se entendeu que é importante amparo psicológico. Eu, especificamente, estou há quase 20 anos fazendo esse suporte. Então, desde o acompanhamento, às vezes, na UTI, né? Porque para o paciente, em geral, hoje o hospital oferece a psico-oncologia. Só que, às vezes, o paciente está num momento muito difícil, ele prefere ver um rosto conhecido, às vezes ele prefere ali estar... Né, tá sendo atendido pelo próprio psicólogo dele, que já dá o amparo, acaba muitas vezes atendendo na própria residência do paciente, e esse amparo todo faz com que esse momento seja muito mais tranquilo. Muitas vezes eu sento ao lado do paciente na quimioterapia, por exemplo, e fico com ele. Né? Então, é um momento ali que, se ele puder falar da angústia dele, sem ter um familiar naquele momento que às vezes sofre mais do que o paciente, pode ser bastante, né, bastante bom ali ele entender que tem chance, que ele pode ser ouvido e sem trazer a dor que ele passaria para a mãe, talvez, ou para o cônjuge ali ouvindo tudo aquilo. Os medos, as angústias, as sensações do tratamento. Doutora Rita de Cássia, a geriatria se insere nessa junção da psicologia e da oncologia, uma vez que a sua área lida com a prevenção, né, das doenças digamos, na pré-melhor idade? Sim, na melhor idade, sim, com certeza, porque até quando eu estudei, alguns anos atrás, síndromes demenciais lá nos Estados Unidos, existia uma especialidade que se chamava psicogeriatria. Então, naquele tempo, que foi em 1991, na Universidade da Pensilvânia, já tinha uma subespecialidade que era psicogeriatria. E isso é extremamente importante, isso que o trabalho que a Cristina faz, fantástico, porque realmente, principalmente para os pacientes mais idosos, onde a palavra câncer significava uma sentença de morte, né? Então, é extremamente importante esse trabalho de apoio psicológico. Até queria dar uma parte aqui, falando da parte psicológica da síndrome da cabana, quando a Cristina falou que lembra um pouco o toque. No toque é importante a terapia cognitivo-comportamental, você enfrentar o medo aos poucos, né? Porque não deixa de ser um transtorno de ansiedade.
E até queria perguntar para a Cristina se no caso do Covid, por exemplo, isso também funcionaria esses pacientes, porque é muito comum você ver no consultório os idosos com muito medo, se a gente poderia, na realidade, se faz sentido uma terapia cognitivo-comportamental nesse sentido, porque você também está expondo ao risco. Cristina. Então, doutora Rita, o que eu tenho trabalhado com os pacientes é muito nesse sentido de tentar retomar a vida com responsabilidade. Tá? É uma coisa que eu tenho colocado para eles, o risco existe, mas ficar confinado em casa, deixar de ir a uma consulta médica, deixar de visitar o filho ou de receber a visita de um filho, de um neto. Eu encontrei idosos que não veem seus filhos há 6 meses. Né? Então, assim, existem grandes perdas, existe o risco, mas existem grandes perdas, e a gente, para superar isso, é importante que a gente se exponha um pouco mais de forma gradativa, vai aumentando isso com responsabilidade. Sim, concordo, é o balanço, né, o equilíbrio. Pessoal, Mauro, faltando... Fala, Juliana. Gostaria só de fazer um adendo, aproveitando esses 2 temas interessantes que você levantou, e tanto a questão oncológica, tanto no caso do Covid, acho que é importante as pessoas lembrarem também, ou saberem, que sim, existe o estresse pós-traumático, que a gente estuda tanto, mas existe também o crescimento pós-traumático. Então, em muitos casos, a gente percebe exatamente isso. Existe uma crise, um acontecimento ruim que acontece na sua vida, mas sim possível você aprender com aquilo, ter uma nova perspectiva e depois, superado esse desafio, você se sentir muito mais fortalecido, muito mais resiliente. Então, sim, que há esperanças. Acho que é importante dizer isso. Faltando 5 minutos para 1 agora, este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Você nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Hoje estamos aqui com os nossos especialistas falando sobre saúde, comportamento e bem-estar. Em 1º de novembro foi celebrado o Dia Mundial do Veganismo, estilo de vida que não consome alimentos e outros produtos de origem animal. No entanto, especialistas alertam que essa dieta exige uma ampla variação de pratos, além de uma suplementação da vitamina B12, que só pode ser encontrada em produtos de origem animal. Também conhecida como mecobalamina, a vitamina B12 é fundamental para a formação de células vermelhas do sangue e para o funcionamento do sistema nervoso central. Doutora Rita de Cássia, há algum tipo de estudo, algum tipo de levantamento no Brasil a respeito dessa deficiência de vitamina B12 na população que segue o veganismo? Sim, dentro do Brasil, a prevalência, para vocês terem uma ideia, de deficiência de B12, ela gira de 20% a 60% na população em geral. Tá? Não existe um estudo específico nos veganos, que ao todo nós temos aproximadamente 3% de veganos e 14% de vegetarianos. Deixa eu explicar a diferença. O vegetariano é aquele que não tem na dieta as proteínas animais, carne, leite, ovos, e o vegano é o estilo de vida. Então, não é somente a dieta, então é o paciente, o consumidor, que, por exemplo, ele não usa roupa de couro, não usa roupa de lã, não usa roupa de seda, ele não vai, por exemplo, num circo, tudo que são formas de exploração animal, ele veda na medida do possível. O vegetariano é a parte alimentar. Então, a prevalência de deficiência de B12 na população em geral, ela já é extremamente alta. Na geriatria, nós temos um protocolo de dosar a B12, mas isso a gente vê, na maior parte das outras especialidades, ainda não dosa a B12 no sangue como se deveria. Porque quando você tem uma deficiência de B12, é uma epidemia silenciosa, tá? Nós não sintetizamos a B12, então, se nós não ingerirmos carne, nós não vamos ter a B12. Esse é o grande problema do vegetariano. Não tem como ele adquirir a B12, porque nós, seres humanos, não sintetizamos, ela é sintetizada por micro-organismos, nós não temos como ter a B12 no nosso organismo se não for através da suplementação, seja através de carne, principalmente carne, e em segundo leite e ovos, ou seja através da suplementação.
E o que causa a deficiência de B12, né? A deficiência de B12, ela, se não tratada a tempo, ela pode levar a manifestações neurológicas irreversíveis, inclusive demência. E é uma demência tratável, diferente do Alzheimer, diferente da demência vascular. A demência por deficiência de B12, você tratando com a suplementação, você melhora o declínio cognitivo daquele idoso. Então, falando não só no idoso, mas na população vegana e vegetariana, precisa estar atento, precisa dosar a B12, precisa suplementar caso a B12 esteja baixa, senão as consequências virão, que são anemia, né, problemas, até fatores de risco cardiovascular e o declínio cognitivo e depressão. A suplementação, para quem não ingere carne, é por meio de medicamentos. Sim? Sim, é por meio de medicamentos. Então, assim, até 2019, nós tínhamos uma situação aqui no país, quando você tem o tratamento da deficiência de B12, normalmente ele era feito até 2019 por injeções. Quem já tomou uma injeção de B12 sabe que não é nada confortável, né? É muito dolorido e, na realidade, é para toda a vida, porque se você continua com a causa de não ingerir, você tem que utilizar a injeção. A partir de 2020, foi aprovado um medicamento na Anvisa, que é a mecobalamina sublingual. Qual que é a vantagem? Ela é absorvida pela via sublingual, que é uma via rica de capilares, tem uma absorção imediata. Então, foi o fim das injeções doloridas, que na realidade causavam mal-estar para o paciente, ele não queria ter uma adesão ao tratamento crônico. Você destacou, doutora Rita, sobre o que a deficiência da vitamina B pode causar, do ponto de vista neurológico, e isso pode levar a algumas demências. O que a gente verifica aí nos últimos anos é um aumento expressivo de casos de Alzheimer, casos de Parkinson, são doenças degenerativas do cérebro, né? Que nos tempos dos nossos avós, acho que a gente dizia, olha, o fulano está variando, né? Não está falando coisa com coisa. Não sei se isso já existia lá atrás, mas era uma outra forma de isso surgir, né? Estaria tudo isso acontecendo por falta de vitamina B12 na população? Não, são vários tipos de demência, né? Eu lembro antigamente, quando eu era pequena, né? Você via um idoso que ele não lembrava das coisas, não sabia quem você era, falava, nossa, ele está com aterosclerose, né? Normalmente está com esclerose, era o que se falava. Na realidade, a demência vascular causada por aterosclerose dos vasos cerebrais é um tipo de demência, Alzheimer é outro tipo. Antigamente, não se fazia tanto diagnóstico. E a demência por deficiência de B12 é um outro tipo. Qual que é a vantagem, se eu tivesse que escolher? A demência por deficiência de B12, ela é tratável, desde que ela seja tratável a tempo. Se você passar 5 anos sem saber que você tem a deficiência de B12, a lesão neurológica fica irreversível. Certo. E na esteira desse assunto, uma e um agora, com as perguntas da nossa audiência, o doutor José Luiz, o Carlos Henrique Muniz está com a gente no Facebook. Obrigado, Carlos Henrique, aqui pela participação e pela pergunta. Ele quer saber se as células-tronco podem ser utilizadas na cura ou na regressão de doenças do sistema nervoso, como o Alzheimer ou a esclerose múltipla. Sim, excelente pergunta e é a célula-tronco, nesse caso, ela funciona como um excelente instrumento por diversas competências. Uma delas, pelo potencial de diferenciação propriamente dito, que alguns tipos celulares, falando de células-tronco especificamente, têm para se diferenciar em células de tecido nervoso. O outro, por elas serem um grande facilitador para a entrada de medicamentos, como via de transporte para medicamentos, para que eles rompam a barreira, chamada barreira hematoencefálica, e tenham seu desempenho a nível do sistema nervoso central, que é um grande desafio da farmacologia, né? Então, elas trazem essa contribuição regenerativa de controle, de modulação da resposta inflamatória, que é um problema em doenças de ordem neurológica, e também
na condução, no transporte, para que se melhore a eficiência a uma menor concentração de drogas que tenham a sua ação a nível do sistema nervoso central. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta, dividir, mudando um pouquinho o aspecto dessa questão do consumo de proteína animal para a questão cultural, trazer aqui para todos vocês. Existe a questão da produção de proteína, né, a partir de células-tronco, né? Então, muitas iniciativas no mundo, agora em 2021, elas saem da ação, da atividade incubada em academias e estão entrando no mercado, produzindo, se propondo a produzir carne, né, a partir de células animais, células-tronco, ou mesmo células vegetais, né? E o que a literatura vem trazendo para a gente é que um rebanho, né, da ordem de 30 mil cabeças seria suficiente para alimentar a população de todo mundo a partir de biópsia desses animais, né? E cultivo dessas células para a produção de proteína com textura, sabor e todas as propriedades de uma proteína animal. Olhando para a ordem cultural do negócio, para o indivíduo que é vegano, é vegetariano, eu tenho isso em casa, uma filha que segue essa ordem. Como que vocês imaginam isso? Porque me parece que a partir de 2021 a gente vai começar a ter isso vindo à tona com maior ênfase, né? Quem pode responder? O doutor José Ricardo, bem brevemente, para a gente seguir com as perguntas do público, o tempo está corrido. Eu acho que você está num dilema, viu? Eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que você está num dilema. Agora, eu só queria dar um adendo aqui em relação às proteínas vegetais. Elas não têm, a B12 delas não é absorvida da mesma maneira, tá? Então, assim, o vegano que tem o vegetariano que tem aquele conceito, mas eu vou comer ou ingerir uma alga e eu vou ter a B12, não vai, tá? Não é a B12 ativa, da mesma maneira que ou através do animal ou através da ingestão da mecobalamina. Só queria deixar isso claro. Agora, o seu caso, eu acho que você está num dilema mesmo. Não sei como é que a gente vai ser percebido isso. Esclarecido, doutor Zé Luiz? Esclarecido, né? Bom, Sim. Vamos seguindo aqui. Fernanda Cruz com a gente no Instagram. Juliana, ela quer saber como evitar que esse medo da volta ao normal se torne uma síndrome do pânico. É melhor um retorno gradual ou mais direta? Pergunta a Juliana. Sim, o ideal é uma forma, você voltar gradualmente, respeitando o seu próprio limite, tendo essa percepção de como você está se sentindo e aos poucos, não radicalizar, porque aí o impacto pode ser muito negativo no sentido de, realmente não deu certo e aí nunca mais eu quero retornar à rotina normal, né? Então, até como a própria Cris falou aqui para a gente hoje, que é como ela faz com os pacientes dela, faz de forma gradativa e respeitando esse momento. E aí, de novo, a questão das práticas meditativas, acho que é super importante de forma preventiva, não estão ligadas necessariamente a nenhuma religião, podem estar, se você quiser, mas o mindfulness, por exemplo, não, que é extremamente acadêmico, tem um protocolo específico que é seguido internacionalmente, mas que é justamente para você conseguir se auto-perceber e fazer esse gerenciamento emocional. Então, são várias possibilidades aí. Agora, a pergunta minha aqui, Juliana, já que a Fernanda perguntou da síndrome do pânico, a síndrome do pânico tem algum parentesco com a síndrome da cabana? Ela sim, tem uma certa relação a partir do momento assim, que a síndrome da cabana, ela está principalmente associada a duas emoções mais significativas, que é a ansiedade e o medo. Uma pode desencadear a outra, então por isso que também a gente tem que ter muito cuidado e fazer um trabalho logo no começo, assim que começar a ser detectado, justamente para evitar que outros problemas surjam. Cristina, Cláudia Beltrão, com a gente no nosso canal no YouTube, ela pergunta, o diagnóstico de câncer pode ser um gatilho não apenas para a depressão, mas também para doenças mentais ainda mais graves?
Para depressão, sim, dependendo de como lidar, a família vai lidar com isso. Eu costumo dizer que a dor do câncer deveria ser mais do paciente do que dos familiares. Muitas vezes é o contrário que acontece. A família inteira deprime, né? Vive aquele luto antecipado, às vezes o paciente que tem que segurar a família toda nesse momento. Então, a depressão vem por isso. O que é muito importante no diagnóstico do câncer? Que haja uma rede de apoio. Né? Assim como uma gestante, quando tem o seu primeiro bebê, quando ela não tem o amparo da família, a tendência de uma depressão pós-parto é maior. Né? E no câncer é a mesma coisa. Você tem um diagnóstico de câncer e todo mundo fica chorando pelos cantos, tentando, né, conviver com a ideia de que você vai morrer, é muito difícil. Onde esse paciente sempre trabalha isso com a família seja mais forte que o paciente, porque o paciente vai ter, em alguns casos, dificuldade para se alimentar, vai ter toda a interferência das drogas que ele vai usar no tratamento, a cirurgia, às vezes isso passa por alguma amputação. Então, é importante que a família lide com naturalidade e as angústias sejam levadas para um profissional. Sim, pode acontecer a depressão e transtornos mentais, em geral, não, a menos que a medicação predisponha, o próprio tratamento predisponha alguma lesão aí neurológica, mas, se não, é mais raro de ver. Mas a depressão mesmo, e que é bem tratável, assim, dá para remediar isso se procurado desde o início. Quando você fala da família, é a família ali necessariamente direta, né? Aquelas pessoas que estão, que são os cuidadores, né, deste paciente, né? Esses que, emocionalmente abalados, tendem a piorar a situação emocional do paciente. Exatamente, eu falo, Mauro, que dói mais a forma como te olham do que como você vê, né? Então, quando você vê a pessoa olhar para você com aquele olhar de compaixão, de dó, de tristeza, aonde esse paciente vai buscar força, né? Então, eu sempre costumo dizer assim, que é para lidar normalmente, como a doutora Rita falou muito bem antes, era um diagnóstico de morte, né? Para os mais antigos, quando era comunicado câncer, e muitas vezes nem era comunicado, era omitido isso do paciente, né? Era como se não tivesse chance de tratamento. Hoje nós temos, e temos uma chance muito grande. Então, eu penso que no tratamento de câncer é importante lidar com os ganhos e não com as perdas. As perdas são uma consequência da sobrevida, mas que às vezes são muito menores do que o esperado previamente. Às vezes o paciente fala, nossa, vai ser terrível, eu vou sofrer muito. E não, depois ele fala, olha, foi tranquilo, eu passei por todo o tratamento, entrei em remissão e estou bem, nem foi tão sofrido assim. E a pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias. Obrigado aqui ao seu Jaime pela pergunta. Doutora Rita, ele quer saber quais são os efetivos benefícios e a partir de que idade o homem deve se submeter à reposição hormonal. Aí é reposição hormonal, né? Então, o que a gente diz? Depende dos fatores de risco. Você tem que fazer um exame e verificar, principalmente no homem e também na mulher, se os seus hormônios, tanto a testosterona, estrógeno, progesterona na mulher, estão diminuídos. Então, o que a gente recomenda? Sentiu algum sintoma diferente, né? Então, assim, a vitalidade está menor, então acha que está com algum problema hormonal, a partir de 45, 50 anos, já é bom fazer o check-up dos hormônios, tá? As mulheres vai depender muito assim, vamos supor, alguém que já tenha câncer de mama na família, deve fazer hormônios antes, e quem não tem câncer de mama na família, faz a partir dos 40 anos, é o screening normal, tá? Ele pergunta dos efetivos benefícios, essas reposições dão resultado para todos, ou isso vai variar conforme o paciente? O que não se deve fazer é tomar a reposição, porque quer se sentir mais jovial, que aí sim vai ter malefício, câncer de fígado, etc. Porém, se o hormônio, vamos supor que o hormônio testosterona do homem esteja baixo e ele vai fazer a reposição. Então, aquela falta de vitalidade que ele sentia, o músculo mais flácido, isso tudo vai melhorar, mas é porque existe uma deficiência. Doutora Rita está com a palavra. 5 segundos para a sua despedida, a gente já está encerrando, doutora. Eu agradeço bastante, você fez bastante companhia para mim, meus pacientes, meus familiares durante a pandemia. Esse programa é ótimo e foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigado por estar com a gente sempre do lado de lá e hoje do lado de cá, ajudando nesse nosso trabalho de levar informação de utilidade pública, de prestação de serviço. Muito obrigado, doutora Rita de Cássia. Agora, Juliana, 5 segundos.
Obrigada, só tenho a agradecer pela audiência e pelo convite. Cristina Alves, 5 segundos. Obrigada, Mauro, obrigada para todo mundo. E é isso, pessoal, vamos tentar retomar a vida com responsabilidade. Ficar em casa por muito tempo também faz mal. Obrigada. Doutor José Ricardo, 5 segundos. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado pela oportunidade. Gente, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje a doutora Rita de Cássia Salrani Ferrari, a Juliana Zelaui, a psicóloga clínica Cristina Alves de Godoy, o cientista José Ricardo, doutor José Ricardo Muniz Ferreira. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.